Então, pessoal, né, conforme aqueles textos que eu deixei para vocês, aquele texto que eu deixei para vocês na última aula e o vídeo que eu deixei para ser assistido sobre mercantilismo e colonialismo, a gente vai dar andamento então nos conteúdos de história, né? Bem, do que tratavam os textos? Justamente do período que marca, dos processos que marcam o início do que a gente chama de Era Moderna. Quando é que essa Era Moderna começa? Ela começa oficialmente a partir do momento em que o Império Turco-Otomano, em 1453, toma o porto de Constantinopla, toma a cidade de Constantinopla e com isso acaba bloqueando, né, o comércio que antes era dominado pelas cidades-estados italianas, a Gênova, a Veneza, a Florença. Essas cidades elas acabaram, durante muito tempo, elas dominaram o cenário político e econômico europeu em função da riqueza que era gerada através desse comércio, mas até esse período pouca mudança aconteceu na estrutura política da Europa. Os reinos, embora alguns reinos absolutistas já estivessem estabelecidos em vários países, especialmente e de muito tempo em Portugal e Espanha, isso ainda não era a marca da nova sociedade, quer dizer, a sociedade ainda continuava politicamente fragmentada, o domínio da igreja, né, o domínio ideológico da igreja era absoluto e poucas mudanças assim estruturais aconteceram nesse período, apesar de todos os desenvolvimentos que aconteceram nessa época. Bem, no momento então que os turcos eles tomam o porto de Constantinopla, eles tomam o caminho do comércio, que era feito basicamente por mar, né? Eles acabaram tirando da Itália, que ainda não era um país, era um conjunto de cidades-estado, né? Tiraram dessa região, a Itália, o principal elemento de prosperidade. Quer dizer, no momento em que eu não tenho mais como buscar as especiarias e todos os itens no Oriente, que eu tenho agora, eu sou obrigado a comprar dos turcos, que não se negaram a comercializar, eles queriam, só que eles queriam comercializar diretamente, né, e não sendo um fornecedor de matéria-prima. Seria como, se a gente fosse fazer uma comparação, como a questão do petróleo. Como se de repente os árabes, que durante muito tempo monopolizaram a produção mundial de petróleo, e inclusive no século XX houve alguma tentativa de fazer isso que eu vou falar agora, eles passassem a querer controlar todo o processo, ou a parte mais vantajosa, mais lucrativa desse processo. Os turcos fizeram isso, eles seguraram as rotas comerciais em seu poder, e com isso obrigaram italianos, especialmente os italianos, a comprar deles diretamente, o que significava que a maior parte do lucro ficava retido para o Império Turco-Otomano e não para a Itália. Bem, essa crise gerada a partir da tomada do Porto, ela desencadeou um sem número de processos, incluindo o que a gente pode dizer que seja uma aceleração no renascentismo. O renascentismo, se vocês não lembram, é aquele movimento cultural e científico e artístico que a gente pode mapear desde o século XIV, durante todo o século XV, mas que teve o seu apogeu mesmo logo após a crise gerada pelos turcos. É desse período que as obras mais conhecidas de Leonardo da Vinci, de Michelangelo e de muitos outros estudiosos, não só das artes, mas de todas as áreas do conhecimento, acabaram ganhando o empenho e o incentivo, né? Porque era uma tentativa de buscar, através de conhecimentos novos, alguma solução para a crise. Bem, por melhor que tenha sido o resultado disso em termos mais amplos para a Europa, para a Itália esse renascimento ele acabou não gerando os resultados previstos ou esperados, né? E de fato, a partir desse momento a gente vê uma decadência então dessas cidades italianas que eram, como eu repito, o centro, né, da economia europeia. Isso acabou gerando o quê? Uma oportunidade para que outras nações tentassem ocupar esse espaço.
O Mediterrâneo estava fechado para o comércio. Quando a gente diz fechado, não significa que alguém botou uma porta, um cadeado no mar e que ninguém mais navegasse nele. Não, as navegações continuaram, porém, aquele setor, né, o do comércio, né, o dos grandes barcos comerciais, ele passou a não fluir mais no mesmo nível e, pelo menos, não com o mesmo interesse, né, do ponto de vista dos europeus, que antes, que até então valia. Quer dizer, os europeus, eles tinham que achar um outro jeito de conseguir aqueles mesmos produtos que até então vinham para a Europa, só que sem ter que pagar, digamos assim, o pedágio, né, o lucro que ficava, como eu já disse, na mão basicamente dos turcos, que agora queriam controlar o processo. É a partir daí que Portugal, especialmente, começa a investir em navegações. Essas navegações são extremamente caras, extremamente onerosas, porém elas ofereciam uma perspectiva de um enriquecimento inimaginável, né? Ou seja, quem conseguisse de alguma maneira fazer com que aquelas especiarias, que aqueles itens tão desejados pelos europeus chegassem até a Europa, quem conseguisse fazer com que isso acontecesse, acabaria tendo uma fonte de recursos, né, impensáveis. Portugal sabia disso, Espanha sabiam disso, e esses dois países especialmente, eles estavam já preparados e estavam em caminho de buscar, né, essas alternativas. Quais eram essas alternativas? Novas rotas comerciais. Daí uma sucessão de tentativas de Portugal de fazer a circunnavegação da África, ou seja, de descer da Europa, né, passando por baixo da África e chegando ao Oriente. Ou, né, a outra tentativa mais conhecida, que foi a busca de um caminho em linha reta, né, para o Oriente, né, que a gente conhece através das viagens de Cristóvão Colombo. Todas essas tentativas, elas eram feitas sem um conhecimento fático, assim, de como era o planeta. Aliás, demorou-se até para provar que o planeta era uma bola, que era redondo, né? A partir dessa perspectiva, que era um conhecimento que já se tinha na Antiguidade, mas que praticamente foi perdido na Idade Média, é que se tinha a perspectiva de então conseguir chegar até o Oriente. Bem, essas viagens deram certo, né? Não deram certo da mesma maneira que se esperava. Colombo, por exemplo, quando chegou na América, ele não imaginava que tivesse chegado a uma terra nova e desconhecida. Ele acreditava que tivesse chegado ao Oriente, ao Japão, né? E os portugueses, por sua vez, também conseguiram, ao longo do tempo, chegar, dar a volta na África e chegar até a Índia, né? Quer dizer, essas novas rotas comerciais, no caso dos portugueses, e a descoberta de terras novas, né, pelos espanhóis e posteriormente pelos portugueses, né, acabaram gerando o que se precisava, ou seja, uma fonte de matérias-primas e de riquezas para alimentar a demanda europeia. É nesse contexto que surge o Brasil. Oficialmente, então, no dia 22 de abril de 1500, o Brasil é descoberto, né, pela frota de Pedro Álvares Cabral, e a partir daí essas novas colônias, essa terra nova, né, essa ilha, enfim, acabava se incorporando como colônia, como possessão do reino português, né? Da mesma forma que os espanhóis acabaram primeiro chegando na América Central, nas ilhas, primeiramente. Colombo nunca chegou ao continente, mas posteriormente outras expedições e finalmente Hernán Cortés acabou invadindo a península de Yucatán e controlando o Império Azteca. Posteriormente outras expedições de Pizarro e de tantos outros conquistadores espanhóis acabaram invadindo todas as regiões dos Andes que
com os incas, os maias, enfim, várias civilizações que tinham um potencial de gerar um espólio de guerra na forma de ouro, na forma de prata, na forma de riquezas e na forma de escravos também, né, acabaram realimentando o fluxo e Portugal e Espanha passaram a ser, então, nesse período, as nações mais dinâmicas da economia europeia, né? Diferente dos espanhóis, os portugueses não encontraram aqui no Brasil nada que justificasse uma ocupação. Por isso, a ocupação brasileira ela só vai se dar de fato, a colonização só vai se dar de fato a partir de 1532, quando os portugueses resolvem fazer a primeira colônia aqui, a de São Vicente, né, do que seria hoje o litoral de São Paulo, e a partir daí tentar colonizar para produzir itens aqui no Brasil. Mas isso também não aconteceu por uma mera vontade, mas porque o domínio português dessas rotas ele durou muito pouco tempo. Assim que os portugueses conseguiram controlar, descobrir e desenvolver essas rotas, outras nações também começaram a utilizar as mesmas rotas comerciais e começaram não só a utilizá-las, mas a competir com os portugueses. Os ingleses acabam expulsando os portugueses de algumas colônias muito importantes na Índia, na década de 1520 até 1530, e isso gera um grande problema para a coroa portuguesa, que tem que achar de alguma maneira um meio para conseguir alimentar, né, os cofres públicos e dar conta do império que já tinha crescido. E Portugal, Lisboa chegou a ter 400 mil pessoas morando nela, o que era um volume de pessoas assim fantástico para o padrão de cidades grandes da época. Para vocês terem ideia, 2 séculos antes, as grandes cidades italianas, essas que controlavam todo o comércio, elas tinham uma população de 50 mil pessoas cada uma, ou seja, todas elas juntas davam metade da população que existia em Lisboa no período do boom, do descobrimento até a primeira metade do século XVI. Enfim, Portugal toma conta desse trecho e conforme os ingleses tomam colônias importantes dos portugueses, eles acabam tendo que achar uma alternativa. A alternativa foi colonizar essa terrinha que a gente chama de Brasil hoje. Com que objetivo? Não com o objetivo de desenvolver nada disso. O objetivo era achar produtos que valessem a pena ser levados e comercializados na Europa. Depois de algumas pesquisas, os portugueses chegaram à conclusão de que talvez o único produto que valesse a pena, ou pelo menos o produto que melhor valeria a pena investir, seria na cana-de-açúcar. Era uma planta que existia na Índia, que gerava um produto fantástico, que hoje todos temos à mesa, né? Que é o açúcar, mas que era muito incomum na culinária europeia até então. Na verdade, não era nem considerado um alimento, era considerado uma espécie de medicamento, alguma coisa assim, e que tinha uma fortíssima demanda, né, por parte de todas as nações. Quer dizer, se começou a tentar explorar o plantio de cana-de-açúcar. Alguém pode dizer, não, mas vem cá, o pau-brasil não veio antes? O pau-brasil veio antes, porém o pau-brasil não foi um produto colonial. O pau-brasil foi um produto de exploração pré-colonial. O que eu quero dizer com isso? Que ele foi utilizado como produto enquanto ainda não se colonizava. Era uma espécie de paliativo, quer dizer, bom, nós não encontramos ouro, nós não encontramos prata, nem pedras preciosas, nem grandes civilizações. O que a gente tem naquela terra? Tem aquela tinta vermelha que sai da árvore, que é muito rara, não existia na Europa, e o resultado disso é que, bom, então vamos explorar isso. E os índios também ajudaram muito na exploração do pau-brasil, trocando por itens como machados, miçangas e qualquer outro tipo de coisa. Para eles era uma coisa natural utilizar aquele... Não esperavam, enfim, que alguém tivesse tanto desejo, né, por uma árvore, mas enfim... Os portugueses utilizaram a exploração do pau-brasil como uma espécie de extrativismo vegetal direto
durante esses anos iniciais, até que as próprias árvores deixaram de existir praticamente. O pau-brasil chegou à beira da extinção. Hoje ele existe, mas não é explorado economicamente de maneira intensiva. Na época, o pau-brasil era o produto, né, até 1530. Mas a partir desse momento, não. A partir desse momento, já que Portugal precisava de muito mais recursos, a alternativa era colonizar com o plantio desse tipo de produto. Para explorar, então, essa nova fase, você precisava de terra, o Brasil tinha muito, mas também se precisava de mão de obra. Durante um bom tempo, os indígenas brasileiros foram utilizados como mão de obra escrava, né? Alguns diziam que não eram exatamente escravos, mas sim, foram escravos. Foram cerca de 2 milhões de indígenas escravizados num período muito curto de tempo. Até uma coisa que a gente deve colocar: embora a escravidão africana tenha sido muito mais longa e utilizado uma quantidade maior de pessoas, se a gente comparar o período de escravidão indígena, a quantidade de indígenas mortos e explorados nessa época, com todo o período em que a escravidão africana aconteceu durante os outros 400 anos de história desse país, a gente vai verificar que, embora menor numa linha direta, numa proporção direta entre as duas, a escravidão indígena ela foi muito mais devastadora para as nações que aqui existiam, para as tribos que aqui existiam, e ela foi muito mais intensa, porque ela escravizou mais gente num período muito menor de tempo, né? Então, e por que mão de obra escrava? Basicamente porque mão de obra escrava, alguém vai dizer, não, é porque ela é de graça. Só que não é qualquer trabalho que se presta à mão de obra escrava. Tem que ser basicamente trabalho simples, em que eu possa utilizar a coação, né, ou seja, o medo, para intimidar as pessoas a trabalhar, e que eu tenha de alguma forma um controle indireto, né, da produtividade. Então, se eu fosse botar as pessoas a montar computadores ou a fazer cadeiras, provavelmente ia ter cadeiras de péssima qualidade ou computadores estragados. Mas para controlar uma lavoura de cana-de-açúcar era simples, botava um feitor num canto lá qualquer, armado, ele mais 2 ou 3, obrigava as pessoas a abrir uma determinada quantidade de terra, a lavrar em linha reta essa quantidade de terra, a depositar as ramas de cana-de-açúcar, tapá-las e depois ir preservando o espaço até que elas estivessem em condição de ser colhidas, estocadas e levadas para a Europa. Essa é a mecânica de todo o modelo escravista, quer dizer, são sempre atividades que podem ter um mecanismo de controle fácil, direto ou indireto. Isso não foi diferente na ocupação espanhola. Os espanhóis também dizimaram muito mais do que os portugueses. O assassinato, a destruição de reinos, impérios foi um genocídio jamais visto, né, na história da humanidade. E utilizaram, dessa vez eles não tiveram a mesma, aliás, eles tiveram mais sorte, se a gente puder dizer assim, do que os portugueses, porque eles encontraram os produtos que pretendiam de maneira direta, ou seja, o reino azteca era muito rico em ouro, né? E havia um acúmulo de riquezas considerável ao longo de séculos de império. Nos Andes eles acabaram encontrando o que foi a maior mina de prata de toda a história, as minas de Potosí, né? Que também geraram grandes riquezas, ou seja, eles encontraram o dinheiro, a riqueza em forma direta, né? Depois o Brasil acabou encontrando ouro, mas bem mais tarde do que isso, né? Só no século seguinte. O fato é que ambos as nações, Portugal e Espanha, durante todo o século XVI, utilizaram a mão de obra escrava nativa e depois, posteriormente, os portugueses começaram, ainda durante o século XVI, a importar escravos da África e utilizaram essa mão de obra para manter o fluxo de mercadorias para a Europa e assim enriquecer essas nações.
Dessa forma, tanto Portugal quanto Espanha foram vitais para o desenvolvimento dessa sociedade moderna, como ela foi chamada depois por historiadores, né? Uma época onde não mais o fundamental, o núcleo político se baseava em feudos, mas passava cada vez mais a ser centralizado nas mãos de impérios, né? Por isso o surgimento quase que em todas as regiões de reinos absolutistas. Isso aconteceu em Portugal, na Espanha, aconteceu na Inglaterra, na França, né? E do ponto de vista econômico também não mais uma economia baseada na agricultura, na subsistência, e sim no comércio, né? Essa é a marca do mercantilismo. Então, quando a gente fala de era moderna, a gente está falando de mercantilismo, ou seja, economia baseada no comércio, e de absolutismo, que é o sistema político de poder absoluto nas mãos do rei, que é o modelo que justifica, que é justificado pelo próprio mercantilismo, porque o império, o rei absoluto, ele tinha condições de manter recursos para o desenvolvimento das atividades de infraestrutura, criação de portos, criação de estradas, manutenção de um exército forte que pudesse garantir não somente o seu próprio poder, mas que pudesse garantir uma certa ordem pública, né? E, digamos assim, tranquilizar a vida dos mercadores. Nesse processo, Portugal e Espanha tiveram um papel fundamental, porém, ao longo dos anos, outros países, muito especialmente a França e a Inglaterra, acabaram protagonizando mudanças que acabaram fazendo com que tanto Portugal quanto Espanha passassem a um segundo plano, né? Então, assim, num primeiro momento eu queria que vocês já mastigassem um pouco esse tipo de informação, que me fizessem as perguntas que achassem cabíveis para a gente dar continuidade, ok? Então é isso.